Muito bom dia, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Coisa boa. Queridos, nós vamos dar continuidade nesta manhã à série de pregações em Êxodo capítulo 20. Abra aí a sua Bíblia, Êxodo capítulo 20. Quem está acompanhando, qual é o mandamento de hoje? Não roubarás, não furtarás, isso mesmo. Alguns falaram roubarás ou furtarás, está na mesma linha. Êxodo capítulo 20. Eu sei que você acabou de sentar, mas eu peço para quem achou, fique de pé para nós lermos Êxodo 20. Queridos, eu vou ler até o verso 11 e eu vou pedir para a igreja ler os versos 12, 13, 14 e 15. Do 12 ao 15, tá? Então eu vou ler do 1 ao 11 e a igreja lê do 12 ao 15. Diz assim a palavra de Deus. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A igreja. Amém. Vamos orar? Deus, Pai, obrigado pelos mandamentos. Obrigado a Deus por todas as vezes em que o Senhor diz não. Porque o não, ó Deus, é para nos guardar, nos proteger, nos livrar. Nós temos aprendido isso, ó Deus, ao longo dessas pregações pela manhã, Deus. Obrigado a Deus porque o Senhor tem guardado o teu povo. E eis aqui o teu povo que o Senhor tirou da terra do Egito, Deus. Da terra, ó Deus, da escravidão. Nós éramos escravos do pecado. E o Senhor com mão forte nos tirou. Então, Pai, fala conosco de novo, Deus. Tenha misericórdia de nós. Revela-se, Senhor, a nós. Pai, nós estamos aqui para ouvir o Senhor falar conosco. E se alguém distraído aqui nesta manhã, que o Senhor o tome de surpresa e fale profundamente ao seu coração. Deus, toda a honra e toda a glória é do Senhor. Só a ti pertence. Então, Deus, eis aqui a minha vida. Eu me escondo, ó Deus, atrás da cruz. Eu peço, ó Deus, que o Senhor Jesus seja exaltado aqui nesta manhã. Ajuda-nos para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Podeis assentar, queridos? Não furtarás. Esse é o mandamento de hoje.
E, irmãos, meditando sobre esse texto, um verso pequeno, hoje eu estou bem preso aqui, meditando nesse texto e pensando, né? Não furtarás. Não tem um texto maior para dividir em partes, mas nós vamos aprofundar em coisas importantíssimas nessas pequenas palavras que Deus deixou para nós como povo dele. E nós que vivemos em um mundo onde o roubo foi normalizado, queridos. Virou coisa da vida, é normal. Há furtos grandes e escandalosos que nós vemos na nossa sociedade, mas também há pequenos e silenciosos. E esses pequenos e silenciosos talvez estão tomando conta do nosso coração sem que a gente perceba. Existe o ladrão que invade casas, e esse pra gente é um absurdo, porque ele invadiu a nossa propriedade. Mas tem aquele que só nega impostos. Tem aquele que pirateia conteúdos. Hoje em dia a gente não usa mais CDs. A gente não faz mais cópia de CD. Mas passou, teve uma época aí que a gente fazia. Tinha gente aí que fazia. Eu falei a gente porque eu também caí nessa. Tem gente que mente no currículo. Sou fluente em inglês. Até pedi para falar. Pega algo emprestado e nunca devolve. Não é indireta, mas tá. Se pegou meu livro, por favor, me devolva. Essa semana eu estava conversando com o reverendo Robson e a gente estava lembrando dos livros que sumiram das nossas prateleiras, tanto da minha quanto da dele. Tem aqueles que usam senhas compartilhadas, Netflix e outros, aí como Amazon e outras coisas, né? Baixam PDF sem autorização. Eita, que esse pecado era confrontado no seminário. Aqueles livros caros. Pode, não pode, só o capítulo, pede autorização. TV Box clandestina. Ei, irmão, tira esse negócio lá da sua casa. Omite informações do imposto de renda. Encerrou agora. Foi sexta-feira, né? Sexta-feira para pessoa física. Dá tempo, hein? De se arrepender do seu pecado, retificar seu imposto de renda e honrar o nome de Deus com a sua vida. Ou até roubar o tempo lá no trabalho. Tem gente que está roubando tempo aí. Porque o que é pago é pelo seu tempo de trabalho. O problema é que a sociedade frequentemente chama isso de quê? De jeitinho brasileiro. E eu venho de um local, irmãos, para quem... Outro dia eu fiquei sabendo que algumas pessoas acham que eu sou do Goiás ou de Minas. Não, eu sou do Rio de Janeiro. Mas é porque eu moro mais tempo aqui do que eu morei lá. Então já era. O sotaque de lá foi embora, o jeito. E aí eu tenho esse sotaque mais do Goiás aqui, já me falaram isso. O jeitinho brasileiro. A esperteza, a malandragem, sabe? Aquela malandragem que o brasileiro tem, é conhecida até fora do país. Isso tudo a gente resume, olhando para a palavra de Deus, como pecado, queridos. Isso é algo sério, porque Deus diz, não furtarás. Os 10 mandamentos, eles foram dados por Deus com uma intenção muito própria de Deus para o seu povo. Deus tira o povo lá da terra do Egito, da terra da escravidão, os leva pelo deserto, e então lá Deus dá ordens, Deus dá mandamentos para que eles possam seguir. E esses mandamentos são totalmente diferentes da cultura que eles estavam arraigados. Por que que Deus faz isso? Para mostrar para um povo que eles viveriam agora numa nova realidade, em que Deus era único para eles e que por isso eles deveriam viver uma nova regra. Eles já estavam todos ajuntados como povo, como sociedade, como nação. E como nação precisa de terra. Eles estavam indo atrás da terra prometida. Ao mesmo tempo em que um povo precisa ser regido, precisa de um rei, de um governante. E Deus se mostra esse governante para o povo. Então Deus dá as suas leis para que esse povo se pareça com ele e não com os demais povos. Porque tudo isso que Deus está falando aqui
nos 10 mandamentos, eram coisas muito parecidas com o restante das pessoas que viviam ali em volta do povo de Israel. E isso é a marca de Deus para o seu povo, para que o seu povo viva em concordância com o próprio Deus. Então, quando eu e você entendemos que o mandamento não furtarás é para a gente, é porque Deus não está nos privando, mas Ele está nos fazendo a imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo, para que nós sejamos povo de Deus, servos e filhos de Deus. Então não é uma privação, mas é uma identidade. Então entenda isso aqui como muito carinho, como um privilégio, não como algo autoritário de Deus que está dizendo não, Deus é Deus de não. Não, Deus é Deus que quer que você seja parecido com Ele, que você seja do povo dele. E por isso Ele está dando orientações boas para nós. Pensando nisso, queridos, o problema do furto não começa nas mãos, é lá no coração. E para nós meditarmos nisso, não furtarás, o tema desta manhã é o povo de Deus em um mundo de ladrões. O povo de Deus em um mundo de ladrões. E eu separei aqui em 4 partes. Até fizeram a brincadeira aí que parece que eu não sou mais presbiteriano. Saí dos 3, fui para 4. Recebi ontem essa mensagem. Mas o furto é uma rebelião contra a providência de Deus. O furto é uma rebelião contra a própria providência de Deus. E quando a gente olha para o texto, não furtarás, originalmente a palavrinha furtarás, ela se chama ganab. E ela tem vários sentidos. E dentre eles é furtar, roubar secretamente, tomar aquilo que pertence a outro, agir com desonestidade e deixar-se ser roubado. E a gente vai entender isso aí melhor. Você deixar ser roubado também está errado. Como assim? Vamos ver isso aí. A ideia principal não é apenas uma violência explícita. Não é um ato de violência em que um bandido chega e coloca a arma e te assalta ali. Mas é uma apropriação indevida. O mandamento, então, ele vem para proteger a dignidade do ser humano. A dignidade daquele que é do povo de Deus. O fruto do trabalho de que Deus tem dado. Ao mesmo tempo, a justiça. É para resguardar a justiça que Deus promove para o seu povo e assim a confiança social e a ordem criada pelo próprio Deus. Diante dessa realidade, queridos, Deus é dono de todas as coisas. Então, quando nós furtamos algo, nós estamos furtando do próprio Deus. Quando você se coloca à disposição de furtar, seja o que for, ainda que não seja bem, algo visível, tocante, mas ainda que seja o tempo e seja o que for, você está roubando do próprio Deus, porque todas as coisas pertencem a Deus, inclusive a nossa própria vida. O furto, nasce então da cobiça. O furto, ele nasce ali daquele desejo intrínseco do coração de querer ter algo que não é seu, que você admirou e que foi bom aos seus olhos e você quis para você. Muito parecido com a história do começo do pecado, lá no Jardim do Éden. A incredulidade vem tomar conta do coração e a rebelião contra a providência divina, em que falta-se acreditar que Deus pode prover para o seu povo. Então, queridos, o trabalho é a alternativa divina ao roubo. Como que Deus resolveu esse problema para o povo? Deus não só deu um mandamento de não furtarás, mas Ele deu uma providência de como não cair nesse problema, não cair nesse pecado, que é o trabalho. Então o trabalho é de Deus. Você que às vezes reclama na segunda-feira, de novo, o despertador despertou. Ai, mais uma vez. Tem que levantar e ir para lá trabalhar. Saiba que Deus está preservando o seu coração de você não cair no furto. Deus está te dando uma forma de você conseguir com a força do seu trabalho o sustento que a sua família e que você precisa. Então é uma ação providencial de Deus para você e para a sua família. Então glorifique a Deus pelo seu trabalho. Às vezes você chega das férias, amanhã volta o trabalho. Estava tão bom.
Glórias a Deus que você vai voltar ao trabalho. Que bênção! Porque é a forma providencial de Deus para você não cair em pecado. Nós lemos aqui, Efésios capítulo 4. Eu vou ler aqui, verso 28, diz: aquele que furtava não furte mais. Antes, trabalhe. Não só isso. Fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, aquele que furtava, para de roubar. E vai trabalhar. E aí, quando você trabalhar e conseguir o recurso, agora você vai abençoar quem está precisando. Essa é a mudança de Deus. Essa é a mudança do evangelho para o meu e para o seu coração. É isso que Deus quer da gente. Então, olha só. Por conta disso, nós devemos ser contra a preguiça. Adolescentes, jovem, crianças, adultos, essa palavra é pra gente. Preguiça não é de Deus. Qual é o maior problema que hoje a geração dos adolescentes tem enfrentado? Preguiça. Eles deram um nome mais bonitinho, procrastinação. Mas é preguiça. Preguiça não é de Deus. Preguiça vai contra o mandamento de Deus, em que Deus chama o seu povo ao trabalho para preservá-lo de cair no pecado. Então, quando você chega em casa e a sua mãe fala para você, almoça e lava a louça e depois vai fazer suas atividades, é a bênção de Deus, é a voz de Deus falando para você, não peca. Para com esse negócio, vai trabalhar. Porque senão você começa a produzir algo que não presta na sua mente. Quando você está lá na sua casa e sabe que tem um banheiro para lavar, larga a preguiça e vai fazer. Porque é bênção de Deus para a sua vida. Marido, larga a preguiça de lado. Vai ajudar sua esposa, que às vezes está sobrecarregada. Pega a vassoura, vai varrer a casa. Porque você está furtando um tempo que talvez ela não tem mais para estar na presença de Deus, porque você está furtando dela com o seu tempo, com o seu bel prazer. E aí você está furtando o tempo da sua família. Mas a exploração alheia também é pecado. Explorar os outros. Tomara que não, mas eu já ouvi daquele filho que fica sentado no sofá com os pés para cima. Mãe, quero um copo d'água. Ei, rapaz, se arrepende do seu pecado. Está errado. Isso não é certo, não. Levanta. Vai servir sua mãe. Vai ser bênção na sua casa. Seja a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Sirva. Quando o Senhor Jesus se abaixou, lavou os pés dos discípulos, não foi para fazer bonitinho na história, mas foi para ensinar-nos que a gente tem que servir as pessoas. E mãe, não deixa o seu filho pecar, coloca ele para trabalhar, coloca ele para fazer, para com esse negócio que seu filho não pode fazer, está cansado da escola, ele precisa fazer. É algo de Deus bom para ele, é a disciplina de Deus para o coração dele. E não é porque eu trabalho com adolescente, queridos. Mas é porque eu tenho filho em casa também. Eu sei como funciona. Eu não ia usar essa palavra, mas eu não vejo outra que se encaixe melhor. Já ouviu falar de parasita? Aquele bichinho que cola e só suga. Só fica aproveitando. Jovem! Larga o videogame, meu irmão. Vai procurar um emprego. Às vezes você está com 30 anos na cara, está dependendo dos pais, para com isso. Vai procurar um trabalho. Ah, mas eu não tenho um trabalho de 5 mil reais. Começa com 1.000. Começa com 500, seja o que for, sai da sua casa. Vai honrar a Deus com a vida que Deus te deu. Você está roubando o tempo de vida que Deus te deu. É estranho. Às vezes, saber que às vezes a casa está apertada financeiramente e tem gente de sobra na casa, não fazendo nada. Meu irmão, coloca seu filho para trabalhar,
Estou vendo que amanhã vai ter um monte de gente olhando já os anúncios. Para a glória de Deus. O Evangelho transforma ladrões em trabalhadores honestos. Trabalhadores que dedicam a sua vida para honrar o nome de Deus. Perceba o movimento do texto, é não furtar, trabalhar e ajudar outras pessoas. Esse é o movimento do Evangelho. É assim que Deus quer que os seus servos o sigam. Assim que Deus identifica os seus filhos. É assim que o povo de Deus é reconhecido no mundo. E isso foi constituído por Deus antes da queda. Deus deu o trabalho antes da queda. Então, às vezes, o crente acha que o trabalho é consequência da queda. Não, o trabalho é por conta do pecado. Porque aí o homem errou, agora tem que trabalhar. Não. O trabalho agora ficou pesado, ficou mais difícil. Essa é a consequência do pecado. Mas o trabalho foi instituído por Deus lá na criação, em que o homem deveria cuidar e zelar de toda a criação. Ele deveria governar sobre a criação, dar nomes a toda a criatura. Isso tudo é trabalho. Deus chamou o homem para o trabalho. E Deus definiu que isso era bom, porque Deus trabalhou em favor do homem. Deus criou todas as coisas. Isso é trabalho, queridos. Então, quando nós trabalhamos, nós estamos colocando diante de Deus que nós somos parecidos com o seu Filho Jesus. Então você que estava chateado com o seu trabalho, espero que hoje você fique feliz com o seu trabalho. Alegre. Porque você tem servido a Deus, ainda que seja no almoxarifado, guardando as coisas, separando. Ah, mas eu nem falo com ninguém lá. Mas sirva a Deus. É como para Deus, não é para os outros. O trabalho faz você sustentar a família, serve ao próximo e glorifica ao Senhor. Glorifica a Deus com as suas ações. Crianças, recentemente a polícia prendeu milhares de figurinhas da Copa. Falsificadas. Caixas e caixas. Pessoas foram presas com caixas e caixas de figurinhas da Copa falsificadas. Eu sei que você está aí, porque lá em casa também está essa febre. E é caro juntar esse trem. E aí a alternativa foi o quê? Falsificar. E na internet tem um monte de gente vendendo. Mas a polícia foi ali, cercando e achou que muitas pessoas compravam porque era mais barato. O pacotinho que custa 7, lá é 4, 5 reais. O problema é que muita gente nem enxergava aquilo como pecado. Mas como um jeitinho, uma esperteza. Eu vou economizar, tá caro, a condição não tá boa. E aí vem aquele monte de desculpa. Mas a falsificação continua sendo roubo. Falsificar é roubo, porque alguém trabalhou, produziu, alguém investiu, imprimiu e está lhe vendendo legitimamente. Se você está achando caro e não tem condições, então não faz. Eu ouvi um amém. O mais perigoso nisso tudo é como a consciência vai sendo anestesiada com tudo isso, queridos. Como que a nossa mente vai sendo anestesiada? Não, é mais baratinho mesmo. A gente pode até imprimir. Imprime em casa, cola lá, o menino nem vai saber. O coração aprende a justificar as pequenas desonestidades. Nós vamos justificando os nossos erros até diante de Deus. É exatamente assim que o pecado cresce. Ele vai tomando forma e ele vai crescendo. O 8º mandamento foi dado por Deus porque Deus queria um povo diferente das outras nações. Deus quer um povo diferente das outras nações. Deus quer uns crentes aqui da IPG2 diferente dos povos que estão lá fora. Deus quer que você seja diferente lá no seu trabalho, para que você seja identificado como povo de Deus. Deus quer que você seja um adolescente diferente dos demais, para que você seja identificado como povo de Deus. Deus quer que você seja um jovem diferente, porque Deus quer que você seja identificado como povo de Deus. Deus quer que você seja um marido diferente, porque Ele quer que você seja identificado como povo de Deus. Deus quer que você seja uma mulher diferente em casa, que cuida da casa sem reclamar, porque Deus quer que você seja do povo de Deus.
Mesmo quando todos normalizam a desonestidade, o povo de Deus é chamado a permanecer digno. Digno de ser chamado povo de Deus. Queridos, a raiz do furto é roubar aquilo que pertence a Deus. Deus nos mostra como lutar contra esse pecado de furtar, que é através do trabalho. Mas em terceiro lugar, a raiz de tudo isso do furto é roubar aquilo que pertence a Deus. É roubar aquilo que é de Deus, como eu falei aqui no início. Todo roubo revela um coração descontente em Deus. Seja qual for esse roubo. O ladrão diz: o que Deus me deu não basta, eu quero mais. O pecado de Adão foi um roubo, assim, por assim dizer. Porque qual foi a proposta de Satanás? Você vai ser igual a Deus. Ou seja, aquilo que ele tinha, os conselhos de Deus, a presença de Deus, já não estavam sendo mais suficientes e ele desejou algo a mais. Não ser mais criatura, mas agora ser Deus. E então, ele decide roubar aquilo que Deus falou que não podia pegar. Não podia comer. A aplicação mais profunda deste mandamento está em nossa relação com o Senhor. Como nós nos relacionamos com Deus. Malaquias 3,18, Deus faz uma pergunta. Roubará o homem a Deus? Irmãos, sem passar batido, sem ser rápido. Roubará o homem a Deus? Nós vamos roubar de Deus? Por que Deus está fazendo essa pergunta? Essa é a pergunta. Por que Deus está fazendo essa pergunta ao seu povo? Deus não faz perguntas aleatórias ao vento. É porque Deus quer tocar lá no íntimo do coração, porque Deus sabe que eu e você estamos roubando a Deus. E eu não estou falando aqui agora de dízimo. Roubar a Deus é roubar aquilo que pertence a Deus. Porque quando você toma iniciativa de ser bonzinho com todo mundo, de não querer desagradar ninguém, de não querer confrontar o pecado de ninguém, é porque você quer ser bonzinho e você quer que as pessoas te achem bom. Ou seja, você quer roubar a glória que é de Deus. Deus não te chamou para ser mal, mas Deus chamou para você dar a glória que é devida a Ele e não tomar a glória dele para você. Então, quando o seu medo de confrontar alguém fala mais alto porque você tem medo da pessoa e da reação da pessoa, é porque você está roubando a glória de Deus para você. Você quer estar bem com todo mundo. Quando nós temos medo de falar do Senhor Jesus para as pessoas, com medo da reação das pessoas, é porque nós estamos roubando a glória de Deus. Nós queremos estar bem com todas as pessoas. E talvez, qual vai ser a resposta dela? Eu não creio. Isso aí é mentira, isso é balela. E a gente tem medo de ser ofendido e por isso a gente rouba a glória de Deus. Um não para o Evangelho é glória a Deus. Por mais que você ache estranho, mas a palavra de Deus fala que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Então a glória de Deus, ainda que haja um não, porque é a palavra de Deus se cumprindo. Talvez não é o resultado que você queira, mas é o resultado de Deus dando certo. Quando nós negamos a Ele a nossa obediência, nós estamos roubando a Deus. Quando usamos recursos apenas para o nosso conforto, nós estamos roubando de Deus. Quando nós vivemos sem gratidão na nossa vida, nós estamos roubando a Deus. Porque nada é nosso. Não tem uma folha de árvore sequer que não é de Deus. Tudo pertence a Deus. Então seja grato a Deus por tudo que Ele te dá e por tudo que Ele é. Mas eu não tenho o que os outros têm. Seja grato a Deus pelo que Deus te dá. Não roube a Deus.
Não roube, porque quando você está insatisfeito com aquilo que Deus te deu, você está dizendo a Deus que Deus não sabe o suficiente sobre o que você precisa, e que você sabe mais do que Ele, e que você precisa mais do que Ele te dá. E aí então você coloca Deus de lado, e você se torna o Deus do seu coração. Agora, meu irmão, se arrependa do seu pecado, saia do trono do seu coração, em nome de Jesus, e volte-se para Cristo. Isso é sério. Isso tem a ver com o primeiro mandamento, em que você não pode colocar outros deuses diante de Deus. E talvez o Deus que está diante de Deus é você mesmo. Se arrependa hoje. Quando nós achamos que somos autossuficientes, que nós merecemos tudo, que conquistamos tudo sozinhos, nós estamos roubando aquilo que pertence exclusivamente a Deus. Essa autossuficiência nossa, ela transparece de formas diferentes, queridos. É no nosso jeito de falar, no nosso jeito de comportar. Mas também de forma visível, quando nós não devolvemos a Deus os dízimos, as ofertas, nós estamos roubando a glória de Deus. Não só roubando a glória de Deus, mas nós já declaramos e nós elegemos um outro Deus, o Deus dinheiro, que governa sobre a vida de muitas pessoas. Só teve uma coisa que o Senhor Jesus chamou de Senhor, daquele que governa, que foi o próprio dinheiro. O Senhor Jesus disse que nós só podemos servir a dois senhores, ou ao Senhor Deus, ou a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Então só há duas possibilidades: ou você está servindo a Deus, ou ao dinheiro. E o dinheiro está tomando conta da sua vida, em que você começa a julgar o que vão fazer com o dinheiro. Se eu colocar no gasofilácio, se eu transferir, o que o conselho da igreja vai fazer com esse dinheiro? Não é problema seu, porque não é sua mordomia, não está debaixo da sua autoridade. O que Deus te deu é para que você seja fiel a Ele. E se o conselho age errado, pode ficar tranquilo, porque Deus é justo. Então não está debaixo da sua autoridade. Ao mesmo tempo, isso revela de quem você depende. Você está dependendo de quem? Da sua própria força ou da autoridade do Senhor Jesus? Da palavra de Deus? O reverendo Danilo outro dia comentou aqui que a média de dizimistas está em 50%, queridos. Para alguns pode ser motivo de alegria, mas para nós deve ser motivo de vergonha. Porque quer dizer que tem muita gente aqui que elegeu outro Deus no coração. E isso virou um grande problema. Isso virou um desafio para a pessoa. A autossuficiência dela cresceu tanto que ela não está conseguindo mais olhar para Deus e cumprir os mandamentos de Deus. Meu irmão, não é que Deus precisa do seu dinheiro, não. Deus é dono de todas as coisas. Pastor, então por que eu tenho que dar o dízimo? Para você ser fiel a Deus. Não é pelo valor que você entrega a Deus. É a fidelidade do seu coração. É para você destronar o Deus que há no seu coração. É para você derrubar o pecado que está tomando conta da sua vida. É por isso que Deus deu essa ordenança. É para trabalhar o seu caráter. Não é para Ele. Porque se Ele quiser, Ele tira tudo o que você tem. Lucas 16:10 diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Que a nossa fidelidade seja nas pequenas coisas. Eu comentei aqui sobre pirataria,
consumo ilegal de coisas. Mas, queridos, de fato, PDFs baixados da internet, de livros, compartilhados, de fato, isso é pecado contra Deus. Porque nós não temos direito por aquilo. Nós não pagamos por aquilo que alguém produziu. E isso é honrar a Deus porque alguém está trabalhando. E quando alguém trabalha e a gente rouba aquilo que ela produziu, é a mesma coisa de um funcionário trabalhar os 30 dias do mês. E chegar no final do mês o patrão, não vou te pagar. Por quê? Porque eu não quero, eu vou te roubar. Ah, mas o livro é caro. Essa é a justificativa para o roubo. Talvez esse discurso seja muito mais parecido com uma frente que defende o compartilhamento de bens, de propriedades para todas as pessoas. E talvez seja isso que está norteando o seu coração. Esses softwares que são caros, e aí tem um jeitinho de craquear. Os irmãos aí sabem o que é isso. Hoje não tanto, mas as músicas que eram baixadas ilegalmente, o compartilhamento indevido de conteúdos pagos. Vou confessar aqui para vocês. Eu sempre conto algo pessoal, né? Nessa hora minha esposa fica preocupada. Mas não tem a ver com ela não. Eu comprei um programa de estudo bíblico caro. O irmão aqui sabe que ele comprou também. Caro, irmãos. Parcelei em 36 vezes. Tão caro. 6 mil reais. O Rony eu queria. Eu falei, não precisa não, irmão. Porque quando eu comprei, não tinha IA ainda funcionando. Hoje tem a IA. Eu falei, meu Deus, gastei, não precisava. E eu comprei. Só que quando eu comprei, uma pessoa próxima chegou para mim e falou assim, você comprou? Rapaz, divide comigo. Falei, irmão, eu não vou deixar você pecar. E quando eu falei no início de não deixar ser roubado, é exatamente isso. É você promover o outro a pecar. É você facilitar para o outro a pecar, a cair no pecado. E você tanto contribui quanto você peca junto. Então sim, eu tive que dizer não a uma pessoa que eu considero muito. O ruim é que você está aí agora tentando imaginar quem é. Para com isso, irmão. E muitas pessoas dizem assim, é caro, todo mundo usa, prejudica ninguém nem vai ficar sabendo. Mas o cristão não define a ética pela maioria. Nós não somos definidos pela maioria. Sabe a mãe que fala assim, meu filho, você não é todo mundo. É isso que Deus está falando pra gente. Você não é todo mundo. Você é definido pela palavra de Deus, para a glória de Deus, porque você é povo de Deus, eleito por Deus. Jesus morreu por você e por isso você valoriza o sacrifício de Jesus, respeitando e obedecendo os mandamentos de Deus. Se alguém trabalhou, produziu e vende legitimamente, tomar sem autorização, continua sendo furto. O coração pecaminoso sempre tenta justificar. E eu já ouvi, inclusive no meu gabinete, pastor, eu posso deixar de pagar imposto porque o governo está roubando. O governo está roubando. E ele não usa bem os recursos que ele tem, mas isso mostra um coração que já está cheio de justificativas para poder pecar. Porque a resposta bíblica para a injustiça estatal não é pecar contra Deus. Mas Romanos 13 diz assim, verso 6 para 7, diz assim, pagai a todos o que lhes é devido. Então, se o governo colocar mais um imposto, pague, porque Deus ainda é soberano.
Deus continua sendo soberano nessa história, nesse Brasil. Ainda que você ache que ele está tomado pela corrupção, mas Deus continua governando, porque ele colocou lá quem está governando. E ele colocou você aqui nessa terra. E talvez você ache, eu nasci no país errado, eu preciso estar no outro país. Não, você está no país certo. Deus não errou. Se era para você ser europeu, era para você ter nascido lá. Mas você nasceu tupiniquim, é brasileiro mesmo. Sangue misturado. Está aqui, ó, entre a gente. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, verso 21. Dai a Deus o que é de Deus. O cristão pode protestar, pode e deve votar consciente, buscar justiça, pode denunciar a corrupção, mas não pode usar a corrupção alheia como licença para desobedecer ao Senhor Deus. Não pode. Roubar no trabalho, que é matar o tempo, fingir produtividade, aquela horinha do café, que era 5 minutos e vira 1 hora porque estava conversando, você está roubando o tempo de produção que você deve lá no seu trabalho. Você está desobedecendo o mandamento de Deus. Manipular horários. Ficar manipulando os horários, não, mas eu estava presente, eu só não estava na minha mesa, mas eu estava presente, estava à disposição. Trabalhar com negligência. Fazer só o que te mandam, dentro daquilo que é as suas obrigações. E talvez a sua obrigação é, eu preciso fazer esses processos. Pronto, eu entrei, cumpri meu processo, acabou, é só isso, eu não tenho mais nada para fazer. Não, deu meu horário, 6 horas, e o chefe falou assim, poxa, podia fazer isso daqui. Não, deu meu horário, estou indo embora. No serviço público pode fazer isso, né? Mas você que é crente não vai fazer mais a partir de hoje. Você vai servir a Deus. Você vai trabalhar como para o Senhor. Na iniciativa privada, se você fizer isso, o chefe fala, não precisa vir amanhã. O cristão trabalha como para o Senhor, Colossenses 3:23. Pensa que lá no seu trabalho, você está servindo ao Senhor assim como você serve aqui na igreja. Aqui talvez você ache que a sua responsabilidade é com o pastor da igreja, seja com quem for, mas não é. É com o Senhor da igreja. E lá no seu trabalho, é com o Senhor que te deu o trabalho, que te deu capacidade, inteligência para você prestar serviço ali e servir a comunidade. Irmãos, Cristo, ele transforma ladrões em filhos de Deus. Cristo transforma ladrões em filhos de Deus. O evangelho aparece de forma gloriosa lá na cruz, onde Jesus foi colocado entre 2 ladrões, entre 2 homens corruptos, e o Senhor Jesus estava lá pendurado no madeiro entre esses 2, e o único homem perfeito e justo que não era ladrão estava no meio de 2 ladrões. De um daqueles ladrões ainda ouviu assim, hoje estarás comigo no paraíso. Cristo salva ladrões. Cristo transforma ladrões. Cristo purifica corações gananciosos que estão em busca de bem. Zaqueu é exemplo disso. Nós temos a história de Zaqueu nas Escrituras, que quando ele encontrou o Senhor Jesus, e ele que participava ali de cobrar impostos, ele falou, Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado de alguém, restituo 4 vezes mais. Porque ali houve salvação naquela casa quando ele assume isso. Não é somente por devolver, mas porque o coração foi transformado. A graça, então, ela produz restituição. Se você tem roubado alguma coisa, se arrependa do seu pecado, mas também devolva. Devolva os livros que você pegou emprestado. Devolva a caneta que está lá na sua casa, que é do seu trabalho. Devolva, talvez, o post-it que está lá, colado lá na sua prateleira. Devolva. Restitua. Compre outra e devolva. Você já usou. Uma melhor. Examine o seu coração. Talvez você nunca tenha assaltado ninguém. Talvez você nunca praticou um roubo com mão armada. Mas você já foi desonesto?
Na hora que o caixa estava contando dinheiro, você percebeu que estava devolvendo a mais e você omitiu? Já pegou algo indevido? Algo que não era seu? Crianças, aquelas moedinhas que estão em cima da mesa, não foi te dada autorização para pegar sem pedir. Então peça, se o pai der, tudo bem, se não der, não é seu. Não coloca no bolso. Já consumiu algo ilegal? Tem algum programa no seu computador que você não pagou? Desinstala hoje, em nome de Jesus. Ou paga por ele, paga a licença. Já sonegou? O imposto de renda está na hora de você acertar as contas. Mas é alto o valor. Dá glória a Deus, porque Ele vai te dar condições para pagar. Parcela aquele negócio, irmão. Já manipulou informações? Já roubou o tempo no seu trabalho, na sua casa? Já roubou o tempo para com Deus e com Deus? Já reteve algo que deveria devolver? Seja diferente da cultura. Nós estamos cercados de ladrões. Mas o povo de Deus foi chamado para refletir outro reino. O reino de Deus. No mundo de corrupção, seja íntegro. Seja confiável, seja transparente, seja fiel no pouco. Trabalhe com dignidade. Outro dia na reunião de oração, comentei aqui, estou chegando perto já da conclusão. Mas eu comentei na reunião de oração que eu estava num churrasquinho, anos atrás. Não foi recente, não. E lá eu fiz o meu pedido, e do meu lado tinha um senhor que fez o pedido dele. E aí você pede e paga. Depois você pega o espetinho. E aí nisso que ele pediu, botou a mão no bolso e viu que estava sem a carteira. Ele falou assim, pode me dar? Meu carro está aqui, vou pegar a carteira ali e fique tranquilo, eu vou te pagar, eu sou pastor. E nessa hora, o dono do comércio olhou para ele e falou assim, porque você é pastor, eu não vou te entregar. Irmãos, sejamos fiéis, transparentes, confiáveis. O trabalho não é maldição, é instrumento de adoração a Deus. Fidelidade a Deus no pouco. Mostra também fidelidade a Deus no muito. Sirva bem, produza, construa, ajude pessoas. Para a glória de Deus, viva satisfeito com Cristo. E concluindo, queridos, nós precisamos ser diferentes. Faz parte da nossa identidade. O 8º mandamento não trata apenas de objetos, mas trata da adoração ao Senhor Deus. Ou viveremos tomando para nós aquilo que não é nosso, que não nos pertence, ou viveremos confiando na providência de Deus. Então o chamado para você nessa manhã é: confie na providência de Deus. O Evangelho nos chama da ganância para generosidade, da desonestidade para a integridade do coração, do roubo para o serviço, da cobiça para a satisfação em Cristo. Então esteja satisfeito em Cristo com aquilo que Ele te dá, porque o mesmo Cristo que perdoa ladrões, também transforma ladrões em homens e mulheres honestos para a glória de Deus. Que eu e você estejamos nesta lista de honestos que cumprem o mandamento de Deus porque amam a Cristo Jesus. E eu quero orar com você, por você, para que Deus nos ajude a não furtarmos mais, a não roubarmos mais do Senhor Deus, a não roubarmos a glória de Deus, mas sermos fiéis a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra. Deus, é o que o Senhor decidiu falar para nós aqui nesta manhã. E Pai, a começar do meu coração, Deus, me ajuda, Senhor, e ajuda os meus irmãos a sermos mais íntegros a Ti, Deus. A sermos, ó Deus, fiéis naquilo que o Senhor tem nos dado para trabalharmos, para produzirmos. Deus, sermos fiéis nos recursos que o Senhor tem nos dado, Deus. Pai, se não for a ação do Teu Santo Espírito em nós, para nos constranger, para fazer de nós um povo diferente, a nossa tendência é ser parecido, ó Deus, com o mundo, Deus. Mas, Deus, nós queremos clamar pela providência do Senhor sobre nós. Nós queremos clamar aqui nesta manhã, Deus, ó Pai, pedindo que o Senhor nos ajude, Pai. Ao mesmo tempo, Pai, nos perdoa, Senhor,
porque o nosso pecado, ó Deus, nos envergonha diante do Senhor, Pai. Todas as vezes que nós roubamos a glória do Senhor, Deus, todas as vezes que nós roubamos do Senhor, Deus, Pai, que nós sejamos reconhecidos por quem é generoso, por pessoas que dão o seu melhor para a glória do Senhor Deus, para Jesus brilhar. Que assim o Senhor nos faça, IPG2, uma igreja que dê o melhor para a cidade, para a glória do Senhor Deus. Que o Senhor faça de nós servos e servas que deem o seu melhor, o melhor do tempo, o melhor do estudo, para aqueles que estão chegando aqui, ó Deus, na IPG2, para a glória do Senhor Deus. Que o Senhor nos dê uma vida, Senhor, de honestidade contra o pecado, Deus. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar?